Bom, galera, beleza? Boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo essa entrevista. Mais um episódio aqui do Fala Marine. Tenho a honra de receber mais um grande colega de profissão, também companheiro do Alex Miller, de bastante tempo, que eu conheci através do Alex Miller, o Fred Júnior, grande setorista do Palmeiras aí, um dos mais longevos, se não mais longevo, setorista de clubes de todos os tempos. E, primeiramente, eu queria agradecer, Fred, sua disponibilidade, sua atenção. Foi muito tranquilo te convidar, você já respondeu de bate-pronto. Então, primeiramente, te agradeço pela oportunidade da gente estar trocando essa ideia e já peço, como eu peço sempre, a todo convidado se apresentar. Eu sei que bastante gente conhece, principalmente a comunidade palmeirense, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira, para a gente quebrar o gelo com esse papo aí. Legal. Obrigado, viu, Marino, pelo convite aí. É um prazer participar. Eu sou o Fred Júnior, né, jornalista esportivo. Me formei em 2000, entrei na área em 99. Aliás, até antes, em 98 eu entrei nas rádios comunitárias, ou popularmente também as rádios piratas aí, trabalhando em Osasco. Teve um programa que chamava Nova no Esporte, que tem alguns personagens que hoje estão ainda militando, outros não, outros colegas ainda estavam na época da faculdade ainda. Também na STI, do grande J. Alves, que é um sonhador aí, um cara que não é da área, mas tem esse sonho e vem levando aí a força da transmissão do rádio, né? Agora web rádio, e fazia jogos do São Bernardo, do Palestra São Bernardo, do São Caetano, junto com o Everaldo Marques, tá na TV Globo, nós fazíamos juntos, a gente estava na mesma faculdade, na mesma classe. E depois, em 99, eu vou para a Jovem Pan, em outubro de 99, começo a participar do Jovem Pan no Mundo da Bola com o Flávio Prado, né? Ainda um trabalho voluntário, não recebia nada, mas em abril de 2000, depois de 8 meses aí esperando, abril de 2000 eu fui registrado funcionário da Jovem Pan. Na época eu trabalhava no Unibanco, para poder pagar minha faculdade de jornalismo, e acabei em abril saindo aí do banco para realizar meu sonho, ganhar muito menos do que eu ganhava, muito menos, mas para realizar um sonho de criança, que era ser jornalista esportivo. É um sonho mesmo de criança, não é jogar conversa fora, mas eu tinha esse sonho e consegui realizar. Sempre amei o esporte, né? Eu joguei futebol de salão, federado, joguei futebol, tênis federado, então sempre gostei muito de esporte. Então da Jovem Pan eu fiquei por lá 18 anos, como setorista do Palmeiras 15 anos, até hoje essa marca é ininterrupta, né? Essa marca no Palmeiras, né? Não nos outros clubes, no Palmeiras é minha, né? Eu fiquei de 2002 até 2017. Voltei agora, na 9 de julho, fazer com o Alex Miller, tem mais de 3 anos aí, as informações do Palmeiras, ou seja, total juntando aí dá uns 18 anos, tem maioridade aí a minha experiência de Palmeiras. Então foram 18 anos de Jovem Pan, depois disso montei meu canal, né, o canal do Fred Júnior, o programa Bola Não Para, que passava o programa na TV, né, na TV aberta São Paulo na NET, depois Canal de São Paulo, depois Canal K, né, apareceu aí meu programa, e em 2019 eu fui convidado, participava já dos Donos da Bola, né, desde que eu saí da Jovem Pan, eu participei dos Donos da Bola lá com o Neto, e em 2019 fui convidado para a Rádio Craque Neto, onde eu fiquei até junho deste ano. Quem está assistindo aí, para muitos aí, não falei nada ainda, mas em junho eu saí da Rádio Craque Neto, então essa foi minha caminhada aí, fora com outras participações. Trabalhei na parte de comunicação da Copa América 2019 para a Comebol, foi uma experiência diferente. Trabalhei no Portal Terra por 12 anos, simultaneamente com a Jovem Pan, no programa Sport Show, que foi o primeiro programa, mesa redonda, da internet brasileira, em 2000, nos anos 2000. Então, realmente, a internet estava engatinhando ainda, né, no Brasil. Também trabalhei no site de Pelenet, o site que era do Pelé, e o Pelé não sabia. Porque tem uma vez que eu comentei com o Pelé que eu trabalhava no Pelenet, ele nem sabia que existia o Pelenet, mas é um site que a gente ficou um ano, eu cuidava aí da página no Mundo da Bola do Pelenet, entre outras participações, e participações na área de comunicação, apresentando eventos, o show do Mundo Bita, por exemplo, o show infantil, em grandes casas e espetáculos aqui em São Paulo, tive a honra de apresentar também, parte de política, parte de entretenimento, apresentei o Rádio ao Vivo na Rádio Jovem Pan, um programa de entretenimento das 9h30 da noite até as 2 da manhã ao vivo, fazia aí a contagem regressiva na Jovem Pan por 5 anos, né, dia 31 de dezembro, dia 1, eu estava no estúdio fazendo contagem regressiva ao vivo, depois de participar da transmissão da São Silvestre, que eu fiz 16 edições, né, São Silvestre esse ano completando aí, o centenário, né, então tem muita coisa que eu fiz aí, nesse cenário aí do jornalismo e do jornalismo esportivo em especial. E agora vamos entrar aí no assunto Palmeiras, que você é especialista. Eu fiz uma pergunta pro Bruno na última entrevista e eu achei bacana e queria perguntar para você também. Os prós e contras de ser setorista do Palmeiras. No caso, perguntei dele do Santos, queria saber o do Palmeiras. Bom, hoje, assim, infelizmente, os contras são muito mais do que os prós. Infelizmente, não é nem em relação ao clube, nem em relação à torcida. É que hoje não tem, é fechado, cara. Não tem contato nenhum. Eu vivenciei
a época, e não é saudosismo, tá, gente? Porque muita gente fala, é saudosismo, não é. É porque realmente era melhor mesmo. É fato, era. né? É fato. É fato. Eu vivenciei o antigo. Que era a gente chegar na academia de futebol e escolher quem a gente queria falar. Eu peguei isso ainda, não peguei nem coletiva. Eu escolhia quem que eu queria falar. E fazia entrevista. E aí o Alex Miller, que foi meu. Entre as nós somos concorrentes, ele estava na Rádio Bandeirantes ou na Jovem Pan. Ele lá e fazia um outro entrevistado. Às vezes a minha entrevista repercutia, a dele não. Ou se não, ao contrário, a dele repercutia e a minha não. Né? Então, era totalmente diferente. A relação com os jogadores, com diretoria, com comissão técnica, era diferente. Os jogadores conheciam a gente, não existia um pé atrás. Hoje existem os dois pés atrás. Eu acho que, infelizmente, alguns são oportunistas de se aproveitar para dar pau na imprensa, porque a gente não tem mais a chance de estar acompanhando. Então, era muito melhor. Então, os prós eram o quê? Essa convivência entre os repórteres, que também não existe mais. Né? Hoje, realmente, está muito difícil. Eu acho que mudou muito. A questão respeito, a questão educação, a questão valorizar quem está do seu lado. Hoje, infelizmente, na nossa área, né, não tá legal. Eu lembro que quando eu cheguei como setorista, até antes eu fazia folga, né, eu era o folguista, ou seja, eu fazia folga dos repórteres, ou seja, eu fui a todos os clubes. Fui no São Paulo, fui no Corinthians, fui na Portuguesa, que fazia Portuguesa, e Palmeiras, né, e quando eu chegava ao lado de feras do rádio, né, que eu ficava na área do rádio, cara, se desse, eu era o último a perguntar. Porque eu ficava vendo esses caras perguntarem. Se desse, eu perguntava. Se não desse, já tava ali. Grandes perguntas, grandes, né? Questionamentos ali. Hoje, infelizmente, o cara puder pisar em cima de você, atropelar, o cara faz, né? Não é uma regra, não são todos, mas isso tem e tá contaminando e tá ficando ruim a relação. Então, a gente não é uma categoria unida, né? Então, as coisas estão acontecendo e a gente tá olhando e não tá fazendo nada. Então, assim, esses seriam os prós, a relação era muito melhor e tal. O que continua pró? Porque existem rádios que o setorista fica 1, 2, 3 anos mais, só, e sai, troca de time. A Jovem Pan tinha essa tendência do cara ficar. E isso é importante, porque é o que eu sempre falo, o primeiro ano, você não conhece nada. Você vai começar a tatear, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas. Segundo ano, você começa a ter uma relação mais próxima. Então você vai começando a ter uma fonte mais confiável, os jogadores vão te conhecendo. E o terceiro ano é para você desfrutar tudo que você fez nesses 2 primeiros anos. Então eu acho que pelo menos o repórter tem que ficar no mínimo 3 anos num clube, para poder ter um trabalho valorizado e conseguir fazer um bom trabalho. Que não é fácil, ainda mais nos dias de hoje com tudo fechado. Então eu acho que os prós hoje são menores, os contras, né, a parte negativa são maiores, infelizmente. E no Palmeiras em especial, com certeza, porque eu sou uma vítima hoje. Eu sou proibido de estar nas coletivas do Palmeiras. Por quê? O motivo. Não é porque eu menti, não é que eu fiz uma calúnia, não é porque eu fiz algo de errado. Foi porque simplesmente eu dei voz à oposição e faço uma cobertura que, se precisa criticar com documentos, com imagens, com informações, eu vou criticar a gestão. E a gestão hoje não aceita isso. Né? Uma gestão que a presidente Leila Pereira, infelizmente, fala-se que é jornalista, mas ela é a favor de uma censura, porque eu estou sendo censurado. E com as desculpas mais estapafúrdias possíveis, porque eu mando o credenciamento, eu mando todas as coletivas no credenciamento. E vem dizendo que é um excesso de números, de pedidos. Outro dia do GFT, por exemplo, a primeira fila estava vazia. Então era mais honesto falar, Fred, infelizmente há uma determinação para não aceitar o seu credenciamento. Eles não fazem isso porque eles têm medo de uma ação na justiça. Então, eles continuam fazendo isso. Falando que não há um excesso de pedidos, infelizmente. E eu sou um azarado, Marini, porque sempre sou eu. Então, realmente, eu não tenho muita sorte. A mensagem sempre para mim. Então, isso é o contra. E, infelizmente, quando eu estava ali na convivência como setorista, nós fizemos algumas greves contra os jogadores. Protestos. A gente marcou posicionamentos. Nós fizemos o Nariz de Palhaço em 2010, Palmeiras e Goiás. Eu fui um dos caras que liderou esse movimento, né? Inclusive comprando os narizes de palhaço, porque era um momento que a gente tinha que se posicionar. O respeito não estava legal, a conversa com o Filipão não estava legal. Estava beirando já a falta de respeito, inclusive. E ali foi determinante para se melhorar a relação. Ele não gostou na hora, mas houve uma conversa depois com os jornalistas. E houve uma melhora de relação. Teve uma vez uma coletiva que era... E olha os caras, hein? Marcos, Wagner Love e Thiago Gentil. Iam lá em 2003. Eles estavam demorando mais de 3 horas para virem. Quando eles chegaram, a gente falou que não queria mais. O Marcos deu risada. Tá fazendo greve. Tirou sarro. Deu risada, ajeitando o Marcos. Mas a gente se posicionou. E mesmo assim, no Estadão, teve um chefe de redação que criticou. Queria saber quem foi que teve a ideia. Fui eu, Márcio Spindler e Leandro Quesada. E criticou a gente de ter feito isso. Mas a gente se posicionou, até por falta de... A gente ficou mais de 3 horas lá esperando. E cada um tinha seus compromissos. De trabalho, não é compromisso que ia sair, de trabalho.
E uma vez que a gente fez, que foi com o Neto Baiano, que não é que me arrependo, é que o personagem, coitado, assim, passaram pro Neto Baiano como se a gente tivesse menosprezado ele. A gente não menosprezou o Neto Baiano, não era o Neto Baiano. Se tivesse o Ademir da Guia, a gente ia fazer do mesmo jeito. Mas como era o Neto Baiano, aí utilizaram disso para falar que a gente foi, poxa, com o Neto Baiano vocês fazem. E quem acompanha já sabia que a gente já tinha feito antes, e ele veio depois do Nariz de Palhaço. Então, assim, nem isso tem mais. Então, não existe mais essa unidade, né, de certa forma. E eu acho que, poxa, o Fred tá mais com os contra. Infelizmente, hoje é mais contra. Eu gostaria de falar que é muito mais pró. Não é. Não é. E hoje a gente tem, infelizmente, canais, e eu acho importante a internet, eu acho importante as pessoas terem os canais, mas hoje tem muito chute, muita irresponsabilidade. Sim. Generaliza. Então fala, olha a imprensa aí, ó. Olha o jornalista aí. Ou, às vezes o cara não é nem jornalista. E o cara é irresponsável. E aí fala, a imprensa. Então, a gente está num momento muito de repensar aí movimentos, porque é o que eu falo, e já falo desde 2017, repórter esportivo é uma função em extinção no jornalismo. O repórter esportivo. Tem espaço para narrador, tem espaço para comentarista, mas para o repórter esportivo, o repórter que cobre futebol, é uma espécie de extinção, infelizmente. Agora eu queria perguntar para você, Fred, já emendando um pouquinho o que você falou na questão da torcida, me assustou um pouco, depois da vitória de ontem do Palmeiras, alguns comentários da própria torcida do Palmeiras. E trabalhando agora como realmente jornalista esportivo e redator, eu comecei cobrindo o esporte, Recife, cobri um mês e meio o Corinthians e agora estou cobrindo o Santos e o Palmeiras. E assim, não é nem questão, é questão de analisar o comportamento das torcidas. E cada torcida tem o seu comportamento. E para mim, a torcida do Palmeiras passa um pouco daquela questão de cobrança para implicância. E eu não sei se é tanto opinião. Eu realmente me assustei. Eu acho que, por exemplo, o Abel ele merece críticas, mas poxa, o Palmeiras ontem fez um jogaço. O Palmeiras ontem ganhou, para mim, do melhor time da Libertadores, com exceção do Flamengo e do próprio Palmeiras. E na casa deles, com 90 mil pessoas. E eu vi, tudo bem, não digo que a maioria, mas muita gente criticando, chamando o Abel de pardal, falando que era pra ter sido 5-6 se ele não tivesse mudado o time. E assim, eu tô dando um exemplo porque tá recente, mas eu vejo esse comportamento na torcida do Palmeiras. Pra não falar que eu só tô te criticando, a torcida do Palmeiras tem uma coisa legal. Ela só comemora quando acaba. É diferente da torcida do Flamengo, por exemplo, que já ganhou, começando o ano já ganhou tudo. A torcida do Palmeiras já não, ela é cética e eu acho isso legal. Eu também não gosto de comemorar antes. Só que, em contrapartida, a torcida do Palmeiras eu acho que, cara, às vezes joga muito contra. Então eu queria ver, você que tem muito mais experiência que eu com relação à torcida do Palmeiras, queria saber a sua opinião sobre isso. Você tem esse sentimento também? Primeiro assim, o palmeirense é óbvio, né, não tô falando nada mágico, mas o palmeirense é a colônia italiana, cara. A colônia italiana, os italianos têm a emoção, né, nas veias, né, tem aquela coisa, né, do 880, né, visceral, ou ama né? demais, ou, né, uma coisa, isso passa de geração a geração. O palmeirense sempre foi muito exigente, sempre foi, mesmo com todas as conquistas. Eu sei que os adversários falam assim, poxa, meu, isso que os caras estão ganhando pra caramba, né, imagina se não estivesse ganhando, mas o palmeirense sempre foi assim, na boa e na ruim, sempre foi uma cobrança muito forte. É óbvio, a rede social hoje, isso posso falar também, porque eu peguei as redes sociais engatinhando e agora como está hoje, com diversas possibilidades. As redes sociais também hoje amplificam muito tudo esse exagero, né? E isso tem uma carga muito negativa. Assim, um exemplo que eu dou é o Rony, cara. O Rony, que ele foi pisado aí, perseguido, e foi um cara que ele não é nenhum craque, mas é um jogador, poxa, voluntarioso, brigador. É um exemplo das bicicletas que ele tentava, cara. Ele não tinha vergonha de tentar isso com o estádio cheio, com a Parque cheio. Muitos jogadores se esconderia. Na primeira vaia, numa bicicleta mal tentada, o cara nunca mais ia tentar. O Rony não só fazia isso nos treinos, que eu tinha informação de mesmo não estando, que ele fazia isso nos treinos, a tentativa, como ele fez nos jogos. Então, assim, eu sei que é difícil pro torcedor, ele tá sendo agora criticado no Atlético Mineiro, já foi criticado em outras equipes, mas assim, ele é um cara que não tem, ele tem brilho, assim, ele quer, putz, ele colocou isso como meta, ele vai tentar. E a torcida detonou, cara, né? Detonou. Assim. E ele aguentou bastante, inclusive. Né? Outros não aguentaram o tanto que aguentou o Rony. Everton. Aconteceu agora de novo. Acabei de ver um vídeo há pouco. Fizeram um vídeo, uma música, né? De AI, né? De IA, né? Fizeram de IA uma música, tirando sarro do Everton, de braço curto, jacaré e tal. Meu, o cara foi campeoníssimo no Palmeiras. Né? Ele tem, se comparar, tem mais títulos que o Marcos, que é santo pro palmeirense. E o cara tá sendo trucidado agora, né? Algo que eu não, há um tempo recente, não viria um goleiro corintiano, né, um ex-Corinthians no Palmeiras.
E as pessoas defendendo a entrada do Carlos Miguel. Putz, Né? Então, assim, surreal. as coisas estão ficando totalmente assim. Você pode achar que o Everton está falhando e realmente do jogo com o River destoou um pouquinho, né? Esse lance do pênalti, teve um lance que ele soltou a bola, né? Mas isso vem também porque ele tá nítido. O Palmeiras traz um outro goleiro, mais jovem, de boa estatura, que deixou aqui uma impressão de bom goleiro, apesar de ter saído queimado com a torcida do Corinthians, deixou uma impressão de bom goleiro. Não sei porque não teve tantos passos na Inglaterra, voltou, e aí fica a expectativa. Então ele deve estar sentindo a pressão, porque ele sabe, poxa, se já estão vendo um cara mais novo, uma hora eu vou dançar aqui, né? Ele tem contrato até o final de 2026. Tem essa pressão, e fora a pressão da rede social. Horácio, braço de jacaré, braço curto. E assim, ele tem falhado como outros goleiros falham. Eu já vi falha do Corinthians, eu já vi do Rafael no São Paulo, né? Do próprio Brazão, que tá indo excelente no Santos, mas já falhou também, né? Então eu acho que o palmeirense, né, pega muito. E o Abel, ele cometeu um erro crasso que foi exatamente tentar ensinar o torcedor a torcer. Não faça isso com o palmeirense, cara. Isso aí é um erro. Para quem já entendeu como funcionava, no início realmente ele não sabia em relação a clássico. Eu lembro aquele jogo contra o São Paulo, que uma vitória do Palmeiras poderia encaminhar o São Paulo para uma queda no Brasileiro. Ele coloca o time todo reserva e perde no Allianz Parque pro São Paulo, e ali o São Paulo reage e escapa de uma possibilidade de rebaixamento, de ficar nos últimos lugares do campeonato. Ali ele foi muito criticado, ali ele quase dançou, foi antes de conquistar a primeira Libertadores. E aí ele percebeu, né, que, poxa, tem que tomar cuidado com alguns movimentos que podem me ferrar aqui, encurtar meu caminho. E aí ele conseguiu fazer excelentes, né, grupos, trabalhos, e conseguiu resultados. Mas o palmeirense não perdoa, cara, ele vai criticar. E se ele ficar com esse aí, de ficar de biquinho, ficar batendo de frente com o torcedor, por mais que o cara que não concorde ache exagerado, até ele vai começar a achar chato. Sim. Então eu acho que alguém deveria chegar no Abel e falar assim, Abel, cuidado, cara, você tá mexendo com a emoção, o sentimento do torcedor. Você pode não concordar, você pode até expressar isso, não falando que não precisa expressar. Mas às vezes ele querer ensinar a torcida, comparar a torcida do Palmeiras do dia, ele comparou com a torcida do Sport, com a torcida que o time tinha perdido e continuaram aplaudindo. O Palmeiras também aplaude, mas ele é que critica, cara. E assim, falta em alguns momentos uma melhor colocação, melhor orientação, para que isso não fique uma guerra, né? Porque senão fica. E as redes sociais realmente potencializaram. Existem aí, e não é só no Palmeiras, os caras de canais que querem a confusão, querem a bagunça, entendeu? Porque isso dá views, dá clique. Ele não tá pensando no time, tá pensando no bolso dele, pô, a visualização que vai gerar, entendeu? Então isso eu acho que é a pior coisa. E só um detalhe, só para que eu lembrei agora também, dos prós e contras. Fred. Hoje, o pessoal não dá crédito mais, cara, se cansou. Antigamente a gente tinha até uma ética de dar crédito às pessoas. Hoje não se dá crédito, né? E cada vez mais a gente vê as pessoas pegando notícia dos outros na maior cara de pau. Então, verdade. Mostra um pouquinho como estão as coisas. Vocês não estão respeitando nem a profissão, quanto mais respeitar as pessoas. Agora, o que eu queria perguntar para você é sobre as contratações que o Palmeiras fez nessa janela, o que você achou? Eu achei que a diretoria foi muito bem nessa janela aí do meio do ano, mas eu queria saber de você, com relação a nomes, com relação a tempo, de fechar os negócios. Eu acho que assim, em relação a Kel e GFT, né, os valores empregados, não tô falando que não deveriam ser contratados, mas os valores empregados do que valeria, né, o GFT até outro dia valeria 800 mil, foi contratado por milhões. Verdade. Então, esses valores contratados é que me assustam um pouco. É óbvio, se a gente for falar do Andrés Pereira, né, que chegou, o Paulinho, o Vitor Roque, a gente sabe, o mercado realmente exige valores estratosféricos, né, altos valores. Mas no caso de nomes desconhecidos, né, então Facundo Torres, quanto foi, o próprio Emiliano Martinez, né, o Sousa. Então, assim, é óbvio que para você competir com o mercado sul-americano, ou até aumenta o mercado, você tem que ter bala na agulha, né? Tem que ter, né, o dinheiro no caixa mesmo. Mas eu acho que alguns valores são muito inflacionados. Também acho. Então, assim, se dá certo, ninguém vai falar. Poucos falarão. Mas se der errado, e tem chance, porque contratação pode dar errado, não é um prato pronto, muitos lembrarão do valor empregado. Então, eu acho que houve um exagero. O Palmeiras, eu achei que ele quis ficar muito com esse grupo por muito tempo, ficou muita corda. Acho que um exemplo para as próximas, né, tentativas de permanência de grupo. Eu acho que ele deu uma esticadinha na corda, por isso teve uma queda aí de conquistas, e é normal, é cíclico também, não dá para ganhar tudo sempre, né, não tem como. Mas eu acho que são boas contratações, né? O caso do Paulinho fica aquela dúvida, né, em relação à cirurgia, que é tudo enigmático no Palmeiras, né? Por que não deu a primeira cirurgia certa, né? Acho que falta essa resposta. Por que não deu certo? Já estava na possibilidade, se não der certo, se fizermos isso, pode ser que não dê certo. Será que existiu essa conversa? Não existiu? Pelo valor investido, né? Você está pagando, né? Sim. Os valores, né? E uma coisa que tem que desmistificar também, né? Primeiro,
não foi o caso do Palmeiras, não teve nenhuma contratação dessa forma. Mas, veio de graça. Nenhum jogador vem de graça, tá? Por mais que o cara tá livre no mercado. Tem luvas, tem empresário, tem pagamento de aluguel, de carro, de escola, tem um monte de coisa. Então, de graça nunca é. E outra, quando fala assim, o Palmeiras gastou 700 milhões. O Palmeiras vai gastar, ao final de todos os contratos, 700 milhões, se não vender antes. Porque hoje é tudo parcelado, a compra não é à vista. Então, os números também impactam, mas isso para todos os clubes, tá? Até clubes grandes da Europa, ninguém paga à vista. Todos parcelam suas contratações, mas aí fica aquele, né? Olha, gastou 700 milhões. Não. Até o final, se todos ficarem, gastará 700 milhões. Mas a grande parte não gasta 700 milhões numa tacada só. Isso é muito, muito importante você frisar, porque a maioria das pessoas não tem esse pensamento, né? Assim, não entende como como você tá falando. Mas é claro que na manchete é mais. Claro, E é é normal. o que impacta. Eu acho que faz parte. Normal. O jornalismo, a imprensa, ela tem que chamar atenção mesmo. É o jeito dela chamar atenção. Mas assim, não é porque tá na manchete assim que vai ser assim na prática, né? Mas na teoria é como chama atenção na manchete. É isso que as pessoas têm que ter em mente, né? Pelo menos a galera tem que entender bem pra não. Enfim, às vezes não criticar algo, às vezes, por conta de uma manchete. Tem que entender mais profundamente, né? Mas eu também concordo com você que os valores são um pouquinho a mais do que mereciam, pelo menos. Com exceção, claro, desses extra classe, mas eu achei que o Palmeiras até pensou bem ali, Não, foi sabe? bem. Nessa janela, acho que foi uma janela para tentar convencer o Abel a continuar até 2027. Exato, exato. E emendando essa pergunta, Fred, eu queria perguntar para você o que você. A sua expectativa, pelo que você tá vendo, de Libertadores e Brasileiro. O que você acha as chances do Palmeiras, né? Eu acredito que a briga grande vai ser Palmeiras e Flamengo nas duas competições. Queria saber o que você acha das chances do Palmeiras. O Palmeiras acabou na Copa do Brasil, até por culpa dele, né? Assim, o Palmeiras não foi competente contra o Corinthians, né? O Palmeiras tem mais time que o Corinthians hoje, né? A gente sabe que mata-mata, de alguma forma, dá um equilíbrio maior, né? Se fosse jogo, né, de turno único, jogo pontos corridos, normalmente a tendência era um Palmeiras, apesar do Palmeiras esse ano, e vão me lembrar, só ganhou uma, mas ganhou uma no Brasileiro, né? Então, assim, em Brasileiro, eu acho que é mais fácil você medir forças com um time, né, que de uma forma inferior de elenco. No Brasileiro, ainda não descarta o Cruzeiro, por mais que o Flamengo tenha a diferença de pontos. Acho que o Cruzeiro vem fazendo um campeonato muito consistente, né, dentro e fora de casa. E só tem o Então Brasileiro. isso aí ajuda muito. E isso ajuda muito na equipe do Cruzeiro. Então eu não descarto ainda o Cruzeiro brigando nesse bolo aí com o Palmeiras e Flamengo, até porque o Palmeiras e Flamengo estão envolvidos em outras competições, né? Na Libertadores, eu acredito que podemos ter aí a final brasileira, né? Um repeteca de ou Palmeiras e Flamengo, ou até São Paulo e Palmeiras. São Paulo, em mata-mata, tem disputado muito a vida do Palmeiras. Sim, e o Crespo voltou, deixou um time mais sólido aí. Verdade. A gente tá gravando antes do jogo aí do LDU e São Paulo, pode ser que aconteça uma tragédia. E aí tudo que eu tô falando não vai valer, mas assim, Não, claro. eu acho que no mata-mata dá uma equilibrada, né? Eu acho que dá uma equilibrada. É fato. Mas eu vejo assim, na teoria, a possibilidade de ter Flamengo e Palmeiras numa final é muito grande na Libertadores, tamanha a diferença que eles têm de investimento, de elenco, de organização, né? E isso vale muito, né? Porque na América do Sul a gente vê também uma bagunça, né? Das equipes aí, você vê o River é o melhor organizado da Argentina e o que mais investiu. E mesmo assim não chega nem perto do que fez aí Palmeiras e Flamengo na temporada. Com certeza. Eu concordo com você, eu concordo. Eu também acho que se o São Paulo passar, o São Paulo sempre foi uma pedra no sapato do Palmeiras na Libertadores, né? Assim como o Palmeiras é a do Corinthians, o São Paulo sempre foi a pedra no sapato do Palmeiras lembrando, né, aquele Campeonato Paulista que o Palmeiras perdeu pro São Paulo, quem tava era o Crespo, né? E o Palmeiras não teve nem chance de sonhar. O São Paulo foi muito bem nos dois jogos das finais. E eu já tenho só mais duas perguntinhas pra fechar, Fred. Uma agora, eu quero fazer uma brincadeira que eu fiz com o Bruno. Queria fazer com você sobre os ídolos do Palmeiras. 1x1 de ídolos do Palmeiras, tá? E aí você usa o critério que você quiser. Fechou? Tá. Então eu vou falar um ídolo, você vai falar um ou outro, e aí a gente vai elimina um montando e parte pro outro, beleza? Então vamos lá. Evair ou Edmundo? Caramba, hein? Cara, eu vou votar no. Eu convivi com o Edmundo no Palmeiras na segunda passagem dele, né? 2006, né? Se ele saiu em 2006, quando o Tite entrou, ele saiu, ele foi dispensado. Então fez parte de uma lista de dispensa. Aliás, foi uma informação que eu tenho em primeira mão na lista do Tite aí. Mas eu vou votar no Evair, cara. O Evair foi um símbolo aí para os palmeirenses em 93, cara. Acho que foi um cara que jogou demais ali, né? Centralmente. E eu tive a chance, né?
Não sou São Paulino, mas o meu primeiro jogo no estádio foi São Paulo e Guarani, final de 86. 1-1, gol do Careca, que eu era muito fã, e por isso que eu estava lá no Morumbi por causa disso. Tive a chance, a honra de falar isso pro Careca, né? Você vê que é isso que é os sonhos, né? Tive a chance de falar isso para ele, como repórter depois, né? E Evair, né? O Evair foi vice-artilheiro na época e o artilheiro do brasileiro foi o Careca. 25 gols pro Careca, 24 pro Evair. Então, voto no Evair. Fechou, perfeito. O critério é seu, como eu falei, fica tranquilo. Evair ou César Maluco? O César jogou demais, cara. Já foi conselheiro, já teve programa aí TV também, mas continua com o Evair. Show. Leivinha ou Evair? Leivinha, hein? Produção, um abraço pra família Leivinha, ele não tá passando um momento, né, de saúde, infelizmente, aí. Até em homenagem, vou votar no Leivinha. Fechou, ótimo. Leivinha ou Luiz Pereira? Luiz Pereira foi um ótimo zagueiro, né? Mas sigo com Leivinha. Fechou. Leivinha ou Dudu atacante? O Dudu agora, recente. Dudu hoje? Isso, Dudu agora. hoje. Leivinha. Leivinha. Perfeito. Leivinha ou Gustavo Gomes? Não, aí eu vou votar. Assim, o Gustavo Gomes que ele tem feito aí, né? São posições também diferentes, né? Mas assim, critério a história que ele tem feito realmente. Não, a história que ele tem feito aí são números impressionantes. Claro, se joga mais do que jogou Leivinha, né? De número de jogos. Mas o Gustavo Gomes, voto no Gustavo Gomes. Certo. Gustavo Gomes ou Everton? Gustavo Gomes. Perfeito. Gustavo Gomes ou São Marcos? Não, aí eu vou ficar com o Marcão porque acompanha a carreira inteira do Marcos no Palmeiras, né? Já trabalhando, né? Então, conheço a pessoa, né? Não só o jogador, né? Então, não tem como, vou votar no Marcos. Perfeito. E Marcos ou Ademir da Guia? Sigo com o Marcos. Ademir tive a chance também de conviver, né? Claro, já não mais jogando, né? Não tive essa honra de vê-lo jogar, mas tive a chance de conhecer a esposa dele, o filho, tudo, por ser setorista aí do Palmeiras, mas sigo com o Marcos por essa toda, pelo conjunto da obra, como jogador e como pessoa. Perfeito. Não que o Ademir não seja ótima pessoa, também mas eu tive mais convivência com o Marcos. Perfeito. Como eu falei, o critério é seu. Então o Marcos aí foi o campeão do X1 do nosso querido Fred Júnior. Maravilha. Ainda bem que não teve Emerson Leão, senão ia dar empate aí, porque eu gosto muito do Emerson Leão, viu? Um cara muito sério, muito correto, daria um empate aí, viu? Eu escolhi 10 aí, até pra não ficar tão longo, mas claro. tinha o Dudu. Ainda bem que eu tava esperando, falei, se vier um Emerson Leão aí... O Emerson Leão é o ídolo máximo da minha mãe. Mas beleza, Fred, agora só pra encerrar mesmo, tá? Uma perguntinha que eu faço pra todos, né? Quando não é da profissão, eu faço uma só. Quando é da profissão, eu faço duas. Primeiro, um conselho, que você já me deu vários aí, né, com relação à profissão, com toda a sua experiência, e alguém que você gostaria de ver aqui conversando comigo. Um conselho, eu acho que hoje que tem faltado aos que estão chegando aí à profissão, é conhecer a história do futebol e do esporte em geral. Acho que é uma preocupação, parece que o futebol começou a partir do Messi e do Cristiano Ronaldo. O futebol não é a partir do Messi, não do Cristiano Ronaldo. É importante você saber atualidades, o que vem acontecendo no esporte, no futebol hoje, mas precisa saber da história. E eu vejo, eu que sempre fui um apaixonado, e às vezes conto algumas histórias do que eu lembro de vivências minhas, já no jornalismo, ou vivências como criança, adolescente, eu vejo gente observando como se eu estivesse falando alguma coisa fora do normal. E isso mostra uma falta de cultura esportiva. Hoje nós temos já mais livros, a literatura esportiva tem aí ampliado em relação ao esporte, mas eu percebo essa, entre aspas, ignorância do futebol, da origem, de histórias. Eu acho que para você ser um bom cronista, repórter, comentarista, narrador, você tem que saber a história do que você está falando. Eu acho que não é só o atual, eu acho que você tem que saber o global. E eu sinto falta disso. Eu acho que o diferencial, eu acho que numa carreira tão competitiva, com tanta gente aí querendo espaço, você saber aí do que você está falando e ter referências do passado, do passado recente, passado mais lá, né, atrás, eu acho que mostra aí que você pode ser o diferencial. E eu dou um exemplo muito grande, assim. Eu tive a honra de entrevistar o Antônio Sérgio, né, o maestro que fez o hino do Palmeiras. Legal. E todo aniversário do Palmeiras eu coloco. Primeiro que eu tenho um registro muito grande, eu fui o último a entrevistá-lo em 2003, ele faleceu 3 meses depois da entrevista. Poxa, que privilégio. Mas assim, é um registro, é histórico, ele falando, ele tem, se você consultar e procurar entrevista Antônio Sérgio, não tem, ele já, claro, já deve ter dado entrevistas, mas ele era da década de 40, 50, 60, então acho que não tem registros, um arquivo vivo para mostrar sobre o Antônio Sérgio. E tem
e eu tive a sorte de estar lá, o André Nogueira que teve aí o contato, e eu como era setores do Palmeiras, é aquilo que eu falo da ocasião, da sorte, tive lá e eu fiz, né? Em 2003, então há quanto tempo? Já são 22 anos já. E essa matéria tá aí, e normalmente quando eu coloco, não repercute como repercute se eu falar de alguma coisa, mais um tema polêmico, e eu acho que isso é importante, né? A história do clube, ele contando a origem de um hino, ele contando, né? Que é tão cantado, e hoje cada vez mais, né? Com os títulos do Palmeiras é tão enaltecido, né? E a história é fantástica, de como foi feito o hino, como foi feita a música, o piano que ele ganhou por causa do hino, né? Então, eu acho. Isso não é porque eu fiz, mas Sim, qualquer sim. outro que tivesse feito tem que ser valorizado, porque é história, né? E até outro dia era uma história viva, né? Então, tem quantos aí para falar, contar histórias e não são ouvidos, né? São esquecidos. Exatamente porque ficou esse imediatismo e de achar que o futebol começou a partir do momento que eu entendo de esporte. Sabe? Assim, a Sim, pessoa, sim. agora eu sei que é futebol, então vale a partir de agora. Não. Lá atrás, antes de você ter nascido, tem coisas fantásticas para você aprender e saber que isso, para mim, acho que é isso que vai fazer diferença para o Perfeito. mundo tão competitivo. Você tem um conhecimento esportivo, né? E ter aí a humildade de aprender, não achar que sabe tudo. Eu acho que isso são dois conselhos que eu puder, não é quem sou eu, mas fala aí sempre, tenho falado isso porque eu estou percebendo aí, os mais novos chegam. Outro dia eu vou falar até quem foi. Queriam contatos de uns jogadores da época quando o Palmeiras tinha sido a última vez campeão paulista em 2008. 2008, tô falando, hein, gente? Né? 2008. Nem faz tanto tempo, né? Aí eu falei, ó, eu tenho contato com o pessoal de 2008, uma boa relação com muitos daquela época, que ainda é aquela cobertura de mais proximidade aí. Então eu falei, ó, eu tenho o Martinez aqui. Eu tinha feito até uma entrevista com ele. O Martinez jogou no Cruzeiro, jogou no interior de São Paulo, hoje é jogador. Aí o cara soltou Muito pra mim bom assim, volante. jogava Canhoto, demais, né? muito bom. Técnico. Hoje, Uhum. hoje seria titular de vários times fácil. Aí. Com certeza. Se não, seleção. Eu recebi a mensagem de volta, assim, quando eu falei, ó, tem o do Martinez, que foi campeão. Ah, pô, meu, a gente quer gente que é brasileiro. Poxa vida. Ai, meu Esse é um Deus. exemplo, cara. É um exemplo, assim, que acontece e muito. E eu tô falando de gente que tá na faixa etária de 30 anos de idade, tá, gente? Não é gente de 18 Sim, anos. minha idade. Então, assim, é verídico isso. Tenho Não, guardado até imagino. hoje essa resposta. Então, é isso. Não sabe se o mínimo. Tô falando de 2008, são 17 anos aí, né? No mínimo, uma década, vai, uma década pra trás. Não sabe. Não sabe. É assustador. Entendeu? Então, Uhum. é disso que eu tô falando. É. Tá certo, Fred. E agora, só quem que você gostaria de ver numa entrevista? Que você pararia pra assistir, que você acharia uma resenha legal, assim? Ah, cara, tem tanta. Meu, tem muita gente que tem resenhas. Mas você fala de imprensa, de jogador, do que. De quem De você quem... quiser, de quem você quiser. É você que escolhe. Quem que você falaria, caramba, eu queria ouvir esse cara falar. Esse cara eu gosto de ouvir falar. Vou dar meu exemplo. Eu gosto muito, Tá. dois caras que eu gosto muito de ouvir. É o Marcos e o Amaral. Eles falam com muita simplicidade, com Sim. histórias curiosas, mas de repente você Cara, eu gosta. vou. Como você já citou, eu cito outros dois, né? Um Uhum. que já tá aí e tem essas coisas, que é o Vampeta, né? Que é um cara que, putz, meu. Gosto também. São os caras falam, mais as mesmas histórias, meu, mas sempre Eu... conta diferente e é engraçado. É igual Chaves. É. A Luiz Chulapa é outro sensacional. É. A Luiz de São Paulo, esse é espetacular falando. Tem muita resenha, muita história pra contar. O próprio Sérgio, goleiro, tem histórias pra contar. O cara que não é tão estilo Marcos, mas tem as histórias, né? Uhum. Então tem bastante gente aí pra dar exemplos aí, pra poder contar histórias. Um cara bem bacana aí no futebol, viu? Não, maravilha, já deu aí exemplos fantásticos. Inclusive o Sérgio, eu tenho o contato dele. Tentei falar com ele 2 vezes e ainda não consegui. Que eu vou ter que ligar. Ele tem feito eventos, daí ele Uhum. é um dos que é responsável pelos eventos dos veteranos aí. Tem outras Sim, coisas. sim. Eu sei que ele tentou montar o canal dele, eu não sei como tá, se tá indo pra frente ou não tá. Ele tem bastante Ele projetos, né? tentou montar. Tem bastante coisa aí. Não é maldade, não, ele atende, ele é um Não, cara imagino. acessível aí também. Mas eu Ele é até um cara peço, bacana se também. você conversar com ele, você dá uma palavrinha. Tem um rapaz ali e tal, tá começando, trabalho, se puder dar uma força. Aí, se Tá você falar legal. com ele durante esses dias aí, você me dá uma força. Mas eu vou tentar ligar, porque às vezes eu sei que o WhatsApp, né? E dá mais vocês aí, vocês mesmos que são, né, jornalistas já consagrados e tal, muita gente falando, muito contato, muita coisa. Não, mas eu atendo todo mundo, viu, Não, Marinho? Porque você. eu comecei um dia. Então, Então eu nunca. Você nunca vê um cara. Ele nunca atendeu. Eu sempre atendo. eu vou falar aqui, você e o Alex foi de bate-pronto. Você e o Alex foi de bate-pronto. E olha que o Alex, por exemplo, o Alex tem uma rede gigante ali, né? Sim, É um cara sim. muito grande e foi, assim, super solícito comigo. Vocês dois foram os que foi mais tranquilo de da gente marcar. Não que os outros, né? Cada um. Claro, mas cada um tem Todos me atenderam os muito bem. afazeres. Mas pra Né? contar um pouquinho dos bastidores, realmente não é pra te agradar nem por nada, não. Vocês foram os mais tranquilos, né?
Mas todo mundo me atendeu bem até agora, graças a Deus. Eu espero que. Mas esses que não atendem, assim, tal, às vezes eu sei. O Sérgio, por exemplo, é um dos caras que, pelo que eu vejo os jogadores falarem, é um dos melhores caráteres do futebol, assim. Eu lembro do Fábio Costa, contou uma história sobre o filhinho dele no Mesa Redonda. E infelizmente eu não acho essa entrevista. Até pra reagir, pra colocar nas minhas redes. Mas eu lembro de uma história, e até uma coisa que eu queria conversar com o Sérgio e mostrar pras outras pessoas. Eu sei que ele não fez pra se mostrar. Fez porque ele é daquele jeito, né? Pô, quem traz um cara pra morar em casa hoje em dia, que ele fez com o Marcos, né? Que ninguém mais faz isso. Então é porque ele é um cara do bem mesmo. Mas eu gostaria de resgatar, conversar com ele até pra resgatar essa história. Isso é só pra resumir, né? A filha do Fábio Costa acho que tava com um problema de saúde e o Sérgio na época pagou o tratamento dela porque o Fábio Costa tava começando, né? Ganhava um salário mínimo, alguma coisa assim, tava começando na profissão. E quando o Sérgio foi emprestado ao Vitória, o Sérgio ajudou ele a pagar o tratamento da filhinha dele. Ele é agradecido até hoje. E o Fábio Costa é um cara que não aparece tanto, então não tem registro disso. Só naquele Mesa Redonda que eu vi ao vivo e não vejo mais. Então, um dos caras que eu gostaria muito de falar é o Sérgio por conta desse acontecimento aí. Outro que eu vou lembrar agora, que é sempre boa resenha, é o Baiano, que foi lateral do Palmeiras, do Eu gosto Santos, muito, no cara. Boca. Esse cara é ótima resenha também. Grande baiano, que hoje trabalha como auxiliar técnico aí. É um cara até que jogou no Boca, tem muita história pra falar Jogou, sobre lá, né? Teve que sair por causa de racismo lá, pô. O isso. Abdonzieri lá não era fluxicheiro, viu? É, E tem até, vou aproveitar agora aqui, já conto que fica à vontade. meu amigo Eduardo Menezes às vezes coloca aí, mas na verdade, quando ele sai do Boca Juniors, Salvador Hugo Palédio ficava com a gente lá, com jornalistas, e ele é diretor de futebol. Ele, ó, gente, tô precisando contratar um lateral direito. E eu tinha acabado de fazer entrevista com o Baiano, falando da saída dele do Boca. Eu falei, ó, seu Palaia, por que o senhor não contrata o Baiano? Ele foi bem em 2003 aqui, e ele tá saindo do Boca. Aí eu falei, ó, acabei de fazer entrevista, ele tá saindo agora, teve problema de racismo, tá indo embora. E aí ele pediu o contato do Baiano, e o Baiano foi contratado de novo, porque o Baiano volta ao Palmeiras depois, da saída do Boca, ele volta ao Palmeiras. E tava lá, eu junto com o Antônio Menezes, mas foi por causa que eu já tinha acabado de fazer a entrevista, facilitei, e o Baiano foi contratado assim. O Baiano mesmo fala, e eu brinco com ele, que eu pedi uma comissão pelo que ele voltou ao Palmeiras, porque eu alertei o seu Palaia para contratá-lo aí de volta depois de ter tido problema lá no Boca Juniors. Foi assim que ele foi contratado a segunda vez aí. Ô Fred, essa história é fantástica, porque o Marcos contou essa história em várias vezes. Porque assim, tudo que é podcast, tudo que é entrevista do Marcos eu vi. E ele contou, ele só não falou o nome do jornalista. Porque ele acha que, sei lá, não quis expor, né? Mas eu não sabia que era você, mas eu sabia dessa história. Sim. O Eduardo Menezes conta por aí, da ESPN, que foi ele. Mas na verdade fui eu que passei, até porque eu tinha acabado de fazer. Eu ouvi o Edu falar. Eu ouvi o Edu falar também, é verdade. Eu sou padrinho de casamento dele, mas nessa aí ele dá uma mãozinha grande na história, porque eu tinha acabado de entrevistar o Baiano. Então, assim, e o Baiano sabe disso, que eu tento que o Baiano sempre o da Baiano, ele vai falar, foi o Fred Júnior e tal. Não, então, acredito. Foi isso. O Eduardo estava do meu lado. A gente era setorista junto na época do Palmeiras. Mas é porque eu tenho a certeza da história, porque eu tinha acabado de entrevistar. Tinha feito de manhã, o treino foi à tarde, encontrei com o Salvador Hugo Palaia, e aí foi assim que ele foi contratado. Como também teve outras contratações que o Palmeiras fez e não fez dessa maneira aí comigo ali, participando mais ou menos de forma indireta e indireta. Cara, o Fred, você pode falar com muita propriedade, mas a gente vendo de fora naquela época, a gente via que o amadorismo da diretoria do Palmeiras era absurdo, né? E assim... Eram outros tempos, viu, Marini? Não vou nem colocar... Eram outros tempos, cara. Assim, não existia dirigente profissional. A Parmalat teve a época o Brunó, depois o Paulo Russo foi técnico de vôlei, tudo. Mas assim, normalmente era isso, né? Assim, eram os dirigentes folclóricos, os dirigentes, né, estatutários, né? Então, coisas assim aconteciam mesmo, né? Mas eram coisas assim. O seu Palaia tem muito em conta, assim, ele gostava de mim, então eu tinha uma boa relação, ele me ouvia bastante. E, por exemplo, quando contratou o Candinho, por exemplo, fui eu que falei, tanto é que os caras me xingam até hoje que o Candinho foi contratado, e nada contra o Candinho, grande Candinho, gente bonito, trabalhei com ele na Jovem Pan. Educadíssimo. Mas o torcedor não esquece, não foi uma passagem muito saudosa aí, não é saudável. Não foi bem no Palmeiras, mas na Portuguesa, por exemplo, ele foi muito bem, foi né? Demais. E assim, Fred, nada contra você, você tem super conhecimento de futebol, mas assim, eu acho que, pô, um diretor de futebol tinha que ter mais, né, cancha. No caso do Candinho não foi com o Palaia, porque eu vou até falar rapidinho, foi assim, o Palmeiras estava procurando um técnico, acho que tinha saído o Estevão Soares, acho que foi o Estevão que saiu, o Bonamigo, alguma coisa assim. O Bonamigo veio depois, acho que saiu o Estevão. E aí os caras estavam com uma lista de vários técnicos, aí citaram, aí tinha o Mauro Fernandes, que era o Luxemburgo do Nordeste, Lula Pereira, cara, eu tô recuando lá pro início dos anos 2000, tá, gente? Não se assusta. A gente tem que sempre fazer esse apêndice, os caras falam, pô, o cara tá falando o quê? E aí eu falei, ó, gente, vocês estão esquecendo de um nome
que sempre o Mustafa Contursi quando era presidente, quis contratar, que é o Candinho. Os caras, putz, é mesmo, Candinho. E aí ele falou, você tem o telefone? Tem. Aí eu passei o telefone, e os caras ligaram na minha frente, conversaram e marcaram. Tanto é que eu saio da sala da presidência do Palmeiras e eu entro no ar. Eu tava com o microfone, eu fui chamado lá só pra. Ó, a gente tá com essa lista. Você lembra de algum nome aí que tá faltando nessa lista aí? E aí eu cito do Candinho, os caras lembraram do Candinho, Della Mônica era o presidente do Palmeiras. E aí o Candinho foi contratado desse jeito aí. Fecharam o almoço, e aí eu entrei no ar, ó, Palmeiras agenda o almoço e Candinho deve ser o novo técnico do Palmeiras. Então eu dou a informação porque eu tenho o telefone do Candinho. Pra ser contratado. E aí ele não foi tão bem. E aí ele não foi tão bem, e quando ele foi demitido, foi uma derrota pro Santo André na Libertadores. O Santo André tinha sido campeão da Copa do Brasil e jogou a Libertadores, né? Foi campeão em 2004, 2005 foi a Libertadores, se eu não me engano. É isso mesmo. E aí no jogo do Bruno José Daniel, o Palmeiras perde, e é demitido nesse jogo. Eu tava de férias, e aí os setoristas todos me ligando, me xingando, na boa, né? Os caras, a gente convivia. Aí você tá de férias, a bomba que você deixou, você indicou o Candinho, aí, ó. Não sei, era 1 da manhã, tava pra cair, alguma coisa assim, sabe? Então, e eu tava de férias. E aí os caras, pô, você tá de férias, olha que você arrumou. Mas foi assim, o Candinho foi contratado desse jeito aí. Cara, é outros tempos. Nunca isso vai acontecer hoje, mas era desse jeito aí que acontecia. Não, mas, enfim, são histórias bacanas do futebol, né? No caso do Baiano, eu acho que você foi muito bem, porque o Baiano, na época de vacas magras do Palmeiras, era um lateral bem ok. Bem ok, sim, né? Fazer seus gols de falta. Lembrando que era um Palmeiras com dificuldade financeira, não era um Palmeiras rasgando dinheiro, né? Que tinha oportunidades de mercado, né? E o Baiano chega quando o Alessandro, que foi dirigente do Corinthians, ele chegou, ex-Flamengo, chega no Palmeiras, e rapidamente ele vai pra Rússia. E ele jogou bem. O pouco período que ele jogou bem, ele jogou bem. E era um cara de gente boa também na época como jogador, né? Dirigente, às vezes o cara fica mais cascudo, mais com medo de conversar. Mas assim, aí ele sai, aí foi o Baiano na primeira passagem, ele vai bem. Aí eu relembro, né? Falei, ó o Baiano aí, seu Palai. Aí ele pegou o telefone e contratou o Baiano. Não, eu gostava muito do Baiano na época, assim. Grande Dermival, gente boníssima. Eu achava que ele desempenhava muito bem. Como você falou, era uma época que o Palmeiras não tinha não tinha quem ajudava também, né? Mas achava que ele era um bom jogador, sim. Fred, só te agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado. Nossa, eu falei que era 40 minutos, passou 1h16 já, mas é porque a conversa estava muito boa. Realmente não é pra te agradar, não. E agora, para finalizar, só para você deixar aí as suas redes sociais, fazer o seu comercial, né? Quem quiser acompanhar seu trabalho, enfim, fica à vontade. O meu Instagram é @FredJúnior, meu Fred tem Y, né? Júnior por extenso, Fred Júnior. Instagram, Facebook, o ex-Twitter também, Fred Júnior, então fácil me achar. O YouTube é canal do Fred Júnior, o programa É a Bola Não Para, então quem quiser se inscrever também, né? A gente tem entrevistas ou boletins, né? Eu tenho feito um material especial sobre a ginástica brasileira, né? A ginástica artística do Brasil, que é um trabalho de investigação, de mostrar o quão fizeram mal com muitas meninas, né? Jovens, adolescentes, em relação a treinamentos, a assédio moral, em uns casos até, infelizmente, assédio sexual, mas somente o exagero nos treinos, as marcas que deixaram o esporte de alto rendimento, que desde criança exige muito das meninas. Então, eu mostro um pouco dessa cultura, tem uma playlist lá, são mais de 25 vídeos já, e eu continuo fazendo isso, né, que são algumas denúncias que eu recebi, e tenho feito uma matéria a respeito, um especial sobre esse tema, em específico, e até porque a ginástica foi a modalidade que mais cresceu dos Jogos Olímpicos do ano passado, em Paris, né, foi campeoníssima aí, mostrou um belo trabalho, mas tudo isso teve um preço muito doloroso aí para muitas vidas, e são marcas que, pelo que a gente conversa, não serão apagadas, são marcas que as meninas aí, já hoje adultas, algumas, outras saindo da adolescência, outras já mães, mulheres, né, que tem essa marca pro resto da vida. Fica uma cicatriz, né? Muito. Então, beleza. Então, peço para você que está assistindo aí acompanhar lá todo o trabalho do Fred, tanto no YouTube quanto, enfim, no Instagram. Eu acompanho bastante ele pelo Instagram. O X eu não acompanhava, vou começar a acompanhar, até porque eu uso pouco o X, eu acho. Pego mais por informação, né? Porque ali é muito... Não, eu coloco lá e fecho o olho, eu nem olho lá. Perfeito. É que assim, por causa do X do Twitter à época, né? Em 2008, quando eu faço uma matéria em primeira mão, que o Palmeiras não fala a verdade sobre o valor de patrocínio e eu trago o valor correto. Lá colocaram a placa no meu carro, colocaram no meu telefone, me ameaçaram de tudo quanto é jeito. E lá, depois de 2008 pra cá, e ó, 2008. Eu diminui muito. Eu lanço e fecho o olho, porque ali assustam, né? Realmente é um negócio assustador a forma que as pessoas agem ali e tentam interagir de uma maneira muito pesada. O negócio não é fácil, então, para não me dar dor de cabeça, eu já nem... Eu coloco lá, publico, e um grande abraço.
É a Às melhor vezes eu não coisa, viu, respondo, não é Fred? porque eu sou mal educado, mas é porque, infelizmente, É. essas últimas que eu tive, né, dos exclusivos que eu fiz, que foi a ligação do João Carlos Mansur, né, que é o conselheiro mais votado do COF, que está sendo investigado de ligação com crime organizado, isso aí implodiu, mais de 100 mil pessoas viram, tal, implodiu o negócio, e teve coisas... Porque virou uma competição de corintiano, São Paulino, querendo cutucar o palmeirense, que tem ligação com crime organizado, não tem nada a ver, entendeu? É só situação que o cara é um conselheiro um dos mais votados e próximo à gestão. Mas realmente, se vai ler lá, você fica maluco. E teve também no terceiro mandato da Leila, na tentativa que eles tiveram, né? E que também repercutiu bastante, mas um ou outro que eu vejo ali, até põe uma curtidinha e tal, mas não fico olhando muito, não, para não. É, pela sua Porque o saúde negócio mental, né? Não, o negócio é. Meu senhor do céu. O É, negócio ali é pesado. é mesmo. O X é a faixa de Gaza das Não, redes é. sociais, né? É Enfim. inacreditável. Mas é isso aí. Então, você, né, principalmente você que é palmeirense, né, que eu vou colocar essa nossa conversa no nosso Palmeiras também. Cara, não tem pessoa melhor pra falar sobre o Palmeiras do que o Fred. Então, acompanhe as redes lá. Beleza? E não se esqueça de se inscrever. Eu sempre esqueço de falar isso. Se inscrever, deixar seu like e compartilhar essa entrevista aí pra quem você quiser. Valeu, grande abraço. Valeu, um abraço.